2025 foi um ano muito desafiador para a magistratura brasileira, em função desses processos todos que o Supremo começou a julgar na defesa da nossa democracia. Mas foi um ano reparador também, porque o Brasil, afinal de contas, em relação, por exemplo, à Argentina, Uruguai, até o Paraguai, estava muito atrasado, décadas atrasado, né? Com muito medo de punir generais golpistas, enfim, políticos golpistas. Isso tudo acabou acontecendo esse ano. Qual é o tamanho do salto do Poder Judiciário e principalmente da magistratura, que atuou com muita assertividade ao longo desse processo? Bom, Fábio, de fato houve um ganho e um salto enorme para a história do Poder Judiciário brasileiro. É uma história que tem altos e baixos, né? Mas na maior parte do tempo o judiciário brasileiro esteve muito vinculado às oligarquias, não apenas pela formação dos juristas brasileiros nas escolas e na sua prática, não é? Como também pelo fato de que o Poder Judiciário no Brasil foi desenhado, desde o Império, exatamente para dar suporte a essa dominação social, política e econômica que as oligarquias, né, continuam a exercer no nosso país. A par disso, o Brasil ficou com uma dívida enorme com relação a responsabilizar as pessoas que foram responsáveis pelos inúmeros golpes que ocorreram no Brasil, desde o Império e, sobretudo, durante o período republicano, que costumeiramente, né, aqueles que eram os perpetradores desses golpes eram perdoados por si mesmos, né? Você teve muitos golpes no Brasil que deram certo, outros golpes que não deram certo, mas sempre houve a anistia, né? Uma anistia falsa, porque era uma autoanistia, um auto-perdão, né? Uma coisa que não corresponde nem a um princípio de senso comum, né? E isso tudo deixou muitas marcas na nossa sociedade e foi muito responsável por aquilo que aconteceu durante o período posterior à queda da presidente Dilma Rousseff, né, a presidenta Dilma Rousseff, a partir das mudanças que interromperam a construção democrática da Constituição de 88. Mas nós tivemos, durante o período que eu sempre chamei de regime anticonstitucional, né, de militância contra a Constituição de Jair Bolsonaro, nós tivemos, aos pouquinhos, o despertar do Supremo Tribunal Federal para o seu vínculo com os deveres postos na Constituição, né? Então, no finalzinho do governo, o Poder Judiciário começou justamente a reagir contra todos aqueles ataques que a Constituição sofreu e, portanto, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, os deveres e as políticas públicas, e começou a colocar as coisas um pouco em ordem, o que resultou numa reação muito importante depois digamos assim, do momento final da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de destruir o Estado Democrático de Direito, que foi o 8 de janeiro de 2023, né, logo em seguida à eleição da coalizão democrática. E, veja, passaram-se aí praticamente ou quase 4 anos, né, e o judiciário conseguiu, graças também à colaboração importantíssima da Polícia Federal, que fez uma investigação muito detalhada, muito precisa, condenar o grupo líder dessa tentativa de golpe de Estado, né? Na cabeça desse grupo, veja que coisa espantosa, estava o próprio ex-presidente da República, e estavam as figuras que exerciam os cargos mais importantes, tanto civis como militares. Pela primeira vez, o Brasil condenou pessoas que levaram avante um golpe de Estado, e pessoas da mais alta gradação, presidente, generais e ministros, né? E isso foi um saldo importante desse ano, né? Ele termina com essa boa notícia, com essa boa perspectiva, que é um convite para todo mundo
um convite para a cidadania, mas, sobretudo, Fábio, é um convite e uma intimação para que o judiciário também acompanhe esse percurso, né? O judiciário tem o dever de se ligar à cidadania, tem o dever de realizar a Constituição, tem o dever de dar suporte às políticas públicas, aos deveres voltados a construir aqueles princípios e valores que o povo brasileiro pôs na Constituição, nós, o povo, não é? Se fala em dignidade humana, valorização do trabalho, a livre iniciativa, mas, sobretudo, cada um dos direitos que estão postos lá no artigo 5º, no artigo 6º, direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos. E mais do que isso, viu, Fábio, eu acho que o mais importante, o Brasil, em 88, ele assumiu um compromisso com a ordem internacional de fazer com que todos os tratados de direitos humanos viessem a fazer parte da Constituição. Então, essa ligação o judiciário tem que fazer, é um dever incontornável e a gente, como todos nós como cidadãos e cidadãs, temos de exigir isso, né? A gente não pede nada, a gente exige das autoridades que cumpram os deveres que nós impusemos a elas, né? Doutora Tia, agora, ao longo do tempo, a gente vê que tem algumas modas, né, sobre doutrinas, algumas delas estranhas, que vão permeando o judiciário até que elas comecem a produzir um efeito social. Muitas vezes o efeito social é diverso, muitas críticas. Por exemplo, vou lembrar aqui, na fase anterior ao mensalão, havia a fase do PPP, né? Falava-se que o Supremo era um tribunal destinado a botar na cadeia só preto, pobre e prostituta. Aí veio a fase do mensalão, e logo depois dela, a teoria do domínio de fato com o ministro Joaquim Barbosa. Depois dela, o lavajatismo, e aí a volta do garantismo. Eu quero saber do senhor o quanto há no resultado que se conseguiu do efeito dessas modas e também da disposição individual de homens, por exemplo, como o ministro Alexandre de Moraes, e quanto há de disposição institucional. Então, essa questão é extremamente importante, né? Porque ela está vinculada ao fato de que o Poder Judiciário brasileiro ele foi criado durante o Império e depois ele viveu toda uma história, né, muito conectada com essa questão das elites, né, ou das oligarquias brasileiras. Né? E disso resultou uma espécie de apagamento crítico, né, que levou a uma exacerbação dessa vinculação ao ponto de nós termos tido essas operações que você referiu, esses jargões que você referiu, que levaram o judiciário a um ativismo que não é ativismo jurídico, não é ativismo político, é o contrário disso, é um ativismo antijurídico e um ativismo antipolítico, porque esse ativismo estava vinculado a um projeto de acabar com a política brasileira, acabar com a democracia, acabar com a ligação entre o povo e os seus representantes, não é? Então, o lavajatismo é um testemunho disso, a adoção de teorias estranhíssimas dentro do direito penal, essa, por exemplo, leitura errada da teoria do domínio do fato, mas não apenas isso, quer dizer, inventaram um monte de figuras, trouxeram um blá 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 de teorias norte-americanas que não tinham nenhuma validade nem lá nos Estados Unidos e não podiam ser adotadas aqui. E o lavajatismo foi o grande protagonista dessa destruição, né? Muito séria. Bom, o judiciário reage a isso institucionalmente ou ele depende de figuras como foi o Alexandre de Moraes, né? Primeiro, o fato de Alexandre de Moraes estar na presidência do TSE e ter também exercido a presidência de 2 inquéritos importantes dentro do Supremo Tribunal Federal, foi decisivo. Né? Ele tomou medidas, não tanto judiciais, mas do ponto de vista administrativo, né, como presidente do TSE e como presidente desses inquéritos, que ajudaram a desbaratar todo esse esquema criminoso contra o Brasil, e, sobretudo, ajudaram a vincular o judiciário àquilo que a Constituição determina. Né? Então, esse protagonismo pessoal tem que ser valorizado. Institucionalmente, o Supremo, na sua maioria, aderiu a esse projeto. Ainda há dissidências que são, eu posso dizer com toda sinceridade, são lamentáveis,
porque são dissidências de pessoas que não entenderam a função que devem exercer como juízes na defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Agora, o judiciário como um todo, ele ainda é muito diverso, Fábio, não é? Ele ainda tem um lado ainda antigo, muito vinculado às oligarquias. Isso também decorre do fato de que, quando terminou a última ditadura brasileira, não houve uma ruptura. As pessoas que aderiram à ditadura, que se comprometeram com a ditadura, continuaram exercendo suas funções nas universidades, dentro do judiciário, do Ministério Público, da advocacia, enfim, das procuradorias, e aí acabaram fazendo seus discípulos. Quer dizer, não houve um processo de responsabilização e de conscientização para a gente romper com isso tudo. Isso é muito grave, não é? E isso gerou, digamos assim, hoje, um panorama que eu acho ainda muito triste no interior do judiciário e das profissões jurídicas públicas e privadas em geral, que são essas pessoas que não estão vinculadas efetivamente à Constituição de 1988, estão vinculadas a preconceitos lá atrás, a discriminações, ao racismo, à periferização da sociedade brasileira, ao preconceito, discriminação contra a mulher, contra a LGBTQIA+, a essa destruição colonial dos indígenas, ao ataque ao povo brasileiro, que é, em sua maioria, negro. Enfim, isso ainda está presente dentro do judiciário e precisa de todo um trabalho para gerar uma modificação, né? A origem do Estado brasileiro, o Fábio, é uma origem muito nociva, né? O Brasil não começa com uma Constituição, ele começa com um ato institucional, que é a Constituição de 1824, né? Um ato do imperador, um ato autoritário, e não é só isso, o Fábio. O início do Brasil não é de desvinculação com o projeto colonial, pelo contrário. O Brasil não se torna independente em 22. Na verdade, há apenas uma sucessão dinástica, né, que foi reafirmada nos Tratados do Rio de Janeiro de 1825, e com isso, superando inclusive até o poder da Constituição, da chamada Constituição de 24, que era, na verdade, do meu ponto de vista, um ato institucional. E isso vai levar todo um vício enorme que exime, lamentavelmente, esses juízes, essas juízas, desvinculados do projeto da Constituição de 88 e todos os profissionais jurídicos, de responsabilização. Na verdade, agora a gente precisa despertar para esse tipo de responsabilidade. E eu dou 2 exemplos, mas de muitos, né? Por exemplo, é preciso acabar com as justiças militares. O Brasil não pode ter justiça militar, porque não é um país que está em guerra. A justiça militar não existe em tempo de paz e não existe como um privilégio de uma camada da população, que são os militares, que sequer são poder. Eles são simplesmente um órgão auxiliar no exercício dos poderes. E a outra coisa é solucionar essa questão gravíssima dos presídios brasileiros, né? Que são os lugares aos quais se destina a maior parte do povo brasileiro pobre, negro, periférico. Né? Para não usar o último P como você usou, mas que também é praticável nesse caso, mas é o povo pobre, preto e periférico, que é lançado nos presídios e ainda é o objeto da violência gravíssima que o Estado brasileiro ainda exerce contra o povo brasileiro. Então é preciso um despertar constitucional e a gente impor ao judiciário institucionalmente que faça aderir a isso que aconteceu pelo Supremo Tribunal Federal, que levou à condenação desses criminosos golpistas, essas pessoas que traíram o povo brasileiro, traíram a Constituição, o Estado Democrático de Direito. Muito bom. Doutora Tia, o senhor acha que essa nova atitude do Poder Judiciário brasileiro, punindo quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil, vai fazer com que a nossa democracia realmente se fortaleça? Porque há muitas trincheiras pela frente. A próxima trincheira a ser enfrentada, por exemplo, é a disposição da extrema-direita de, através do Senado, elegendo uma maioria de senadores conservadores ali, retirar poderes do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor acha que vai ser esse ponto de equilíbrio institucional daqui para frente?
Bom, a extrema-direita, Fábio, se enraizou na política brasileira. Né? Se enraizou não apenas no Congresso, mas também nos poderes executivos de estados, de municípios, assembleias legislativas e assim por diante. Né? Esse golpe que foi perpetrado contra Dilma Rousseff gerou 6 anos, né, mas sobretudo os anos Bolsonaro, de destruição do projeto de construção democrática brasileira, de desvinculação com a Constituição. E permitiu que a extrema-direita entrasse assim sem qualquer tipo de obstáculo dentro dos cargos públicos, e os cargos públicos que deveriam ser representativos. Isso é muito triste. Isso se alia a uma outra questão que eu acho também importante, Fábio. A gente não está vivendo tempos bons para a democracia no mundo. Por quê? Porque as forças, digamos assim, das corporações internacionais, hoje as mais poderosas, que são as Big Techs, elas são contrárias não apenas à existência do Estado e ao papel do Estado na regulação das relações econômicas, na construção da igualdade, mas, sobretudo, contrárias a qualquer tipo de democracia participativa ou representativa. Né? Então, hoje a gente vive um Estado que eu chamo de um Estado de sítio. Né? Os governos democráticos, os governos vinculados ao povo, eles estão sitiados por forças internacionais, estrangeiras e por forças dentro do próprio país. Né? Você vê, por exemplo, a dificuldade que o parlamento brasileiro, sobretudo a Câmara dos Deputados, tem de levar à frente os projetos que são vinculados à Constituição. Não são projetos de governo, são deveres postos pela Constituição. Você vê a inimizade entre os poderes, você vê que não existe mais um receio em se dizer abertamente que se tem discriminação, que se tem ódio e assim por diante. As redes, que eu chamo de redes antissociais, elas também facilitam esse tipo de sítio contra a democracia, né? Esse sitiar da democracia, esse cerco que se dá em torno da democracia e da relação do povo com os poderes. Então essa perspectiva não é uma perspectiva boa. Do que depende agora, depois dessa condenação, que eu acho que é fundamental, ela é atrasada em relação aos demais países que viveram ditaduras aqui no Cone Sul, não é? Mas ela vem num tempo melhor do que aquelas condenações que houve na Argentina, Uruguai, Paraguai e assim por diante. Né? Por que é um tempo melhor? Porque é um tempo mais difícil, né? Como eu falei, esse tempo do estado de sítio contra a democracia. Então ela abre um pouco de esperança para a cidadania. E eu acho que tudo que vai acontecer daqui para frente vai depender da participação cidadã, vai depender de um despertar cultural vinculado à democracia. E nós, os juristas, vamos ter um papel muito importante nisso tudo, porque a gente vai ter que fazer muito discurso, se aproximar muito do povo, se aproximar muito das periferias, do verdadeiro povo brasileiro, dos donos do território brasileiro, que são os indígenas, enfim, das populações vulneráveis, para ajudar a conscientizar, né, uma conscientização deles e nossa também, né, porque os juristas não estão aqui para ensinar nada, eles têm que escutar mais o povo, mas é uma conscientização recíproca para a gente forjar, criar meios de haver mais canais para a expressão da democracia. Eu acho que o povo tem muito desejo de democracia. Ele é muito enganado pelas fake news, né? Mas como dizia lá atrás o Maquiavel, né, o povo não é tolo. O povo sabe exatamente quais são os seus interesses e quais são os seus direitos. E ele, se tiver os canais adequados, ele vai efetivamente expressar isso e vai impedir que essa moda lamentável do fascismo, da extrema-direita, se torne definitiva. Doutora Tia, muito obrigado pela sua contribuição para o debate jurídico e político, né? E por esse despertar de consciência representado pelas posições tão claras que o senhor sustenta. Muito obrigado e bom 2026.